Olá, sejam todos bem-vindos ao canal do TecBlock. Eu sou o Fernando Mor. Daremos continuidade na nossa aula de como usar multiprocessamento no ASP32. Esta aula, que é a parte de multiprocessamento do ASP32, ou seja, a parte do Test Core, vamos desenvolvê-la bem lento, bem devagar, para que nós possamos aprender toda a parte conceitual, que é uma parte muito importante, como eu já disse, para o nosso tripé da parte, para nós podermos termos o conhecimento teórico para podermos empregarmos na nossa área de robótica. Iremos ver algumas funções que nós já temos aqui pré-estabelecidas no nosso bloco de comando, que estão localizados na área de sistema, as funções de task core, tais como tick count, o nome da função, o core ID, task prioridade e a API, ou seja, que nós podemos fazer modificações da prioridade da tarefa, apagar uma tarefa, suspender uma tarefa e fazer o resumo desta tarefa. Para que melhor podemos visualizar os nossos blocos de comando de nossos exemplos, vamos aqui na ideia que nós temos uma outra funcionalidade, que é o código ORF, ou seja, ele vai suprimir a área de código que é gerada aqui do C++ Arduino. Para isso, vamos no código OFF e a nossa área de codificação de blocos de comando agora ela ampliou para que nós possamos ter um maior espaço para representar o nosso programa. Ok, então vamos dar início aqui ao nosso exemplo de hoje na parte de multiprocessamento core. Então vamos passo a passo, porque eu não quero fazer uma aula muito extensa para não tornar isso aí muito difícil a visualização por parte dos nossos alunos. Então vamos iniciar a nossa programação pelo nosso bloco de comando, funções e tarefas. Vamos pegar nosso bloco de sketch que define a nossa de setup e loop. Como já sabemos, setup é onde nós vamos fazer toda a parte da nossa configuração inicial, que ele executa só uma vez, e o loop onde que ele vai ficar executando consecutivamente. Então no menu de sistema nós vamos pegar agora o bloco com a versão da placa, porque nós temos outras placas disponíveis. Então vamos botar na versão 1.1. Vamos em seguida aqui no menu de variáveis, vamos criar uma variável, vamos deixar na área de setup e vamos renomear para status button. Será o status do nosso botão, correto? E vamos inicializar ela como sendo falso, ou seja, é uma variável que nós vamos ver que ele vai mostrar como é que está o nosso status do botão, se o botão foi pressionado ou não. Novamente, no nosso menu de variável, vamos criar uma outra variável, vamos renomear essa variável para contador e vamos iniciar ela com o valor 0. Lembrando que a qualquer momento basta clicar em código on e o código C++ será exibido aqui ao lado. Neste nosso exemplo, a área de loop ficará vazia. Relembrando, nós sabemos que tanto o setup quanto o loop, eles estão onde? Estão no core 1 e eles possuem prioridade 1. Então nós já vimos lá que se nós tivermos um core com a mesma prioridade do loop e ele estando vazio, o loop ele vai acabar o quê? Sobrecarregando a nossa CPU nessa core e não vai deixar que o nosso outra tarefa na mesmo core dele seja executada. Ou a gente amplia a prioridade do nosso core, ou se colocarmos algum código lá com delay, aí ele vai concorrer à CPU. Basta a gente dar uma olhada na nossa aula passada, que é a parte 1 do multiprocessamento. O exemplo está lá, dá uma olhada para relembrar. Agora vamos prosseguir para o nosso menu de funções e tarefas e vamos pegar a nossa tarefa criar core. Vamos definir o nome da tarefa, o tamanho em bytes que ele tem, a prioridade, como define 0 a 4 aqui no nosso exemplo. O Task ID, ele foi acrescentado, que nada mais é que é um handle, se a gente for utilizar, para que a gente possamos o quê? Se tivermos várias tarefas, essas tarefas, cada uma delas terá um handle. E esse handle será muito importante quando nós vermos as APIs, que é a parte de apagar, suspender, resumir e etc. Nós vamos usar esse handle. Nós vamos ver mais adiante. E o Core ID pode ser ProCPU, AppCPU ou Task No Affinity, que ele faz o seguinte, ele vai escolher a parte do core que tiver vazio e ele vai jogar. Então nós vamos deixar ele no app CPU, que é a mesma que do setup e o loop. Se eu vou botar ele no setup e loop, se eu deixar a prioridade 0, nós vimos na aula passada que acontece o quê? Essa tarefa não vai ser executada, porque o loop ele vai, como não tem no loop aqui nenhum código e não tem nenhum delay, ele vai ficar rodando eternamente lá na CPU no core 1 e não vai deixar que essa minha tarefa entre. Então eu terei que colocar com uma prioridade 1 ou acima de 1. Como lá no outro exemplo da aula passada eu botei 1, aqui eu vou botar 2. Colocando 2 não quer dizer que o loop não vai executar. O loop sempre vai continuar executando, porque ele é um entry point da nossa parte de programação. Então ele vai entrar, ele é como se fosse o main do nosso programa. Agora em seguida eu vou aqui no menu de iterações e vou pegar o repita enquanto. Por que eu sempre faço isso dentro da minha tarefa de core? Porque aqui eu tenho que criar a mesma estrutura como se fosse do loop. Ele tem que ficar em loop aqui. Ou seja, nada mais é que cada tarefa dessa é como se eu fizesse vários loops. Para cada tarefa é um loop diferente. Então por isso eu tenho que fazer um repita enquanto que sempre boto ele verdadeiro. Essa condição faz com que ele fique aqui no loop eterno, igual como é que é o loop normal da nossa estrutura lá de setup loop. Agora eu vou no menu de variável, vou modificar a variável. Que variável que eu vou modificar? Vou passar para status button. Esse status button, como disse lá, nós definimos ele como sendo do tipo booleano, ele iniciou com falso. O que eu vou colocar ele aqui? Aqui eu vou colocar o estado do meu botão. O meu sensor
vou lá localizar o botão, deixa ele no conector A. Eu vou, ao clicar no botão, eu vou modificar a minha variável status do botão. Então, clicando, ele vai passar para verdadeiro. Não clicado, ele vai continuar como sendo falso. Meu menu de tempo e vou colocar um delay. Então, para isso, eu vou pegar o VTask Delay. Então, eu vou colocar ele o quê? Deixar ele com 2000 não, deixa 1000 mesmo, 1000 milissegundos, que é 1 segundo. Ou seja, cada um ele dá uma pausa de 1 segundo. Eu vou ter tô na PPCPU, que é a mesma do loop, mesmo do setup. E vou renomear minha tarefa para Task Button. Por que isso? Porque eu vou ter uma outra tarefa core aqui no nosso exemplo. Então vou lá em funções tarefa, vou criar uma nova tarefa. Essa tarefa vai ser Task Display. Essa tarefa Task Display, ela vai fazer o quê? Ela vai me definir, vai ser onde que vai ser toda a parte de exibição no meu display do ST7735. A prioridade, vou deixar ele com prioridade 1. Vou deixar no Pro CPU, só tem ele. Se eu deixasse 0 também não ia fazer diferença nenhuma. Aqui na prioridade, se eu tivesse mais core, eu tenho que definir as prioridades. Por quê? Vamos entender o seguinte. Se eu tiver, vamos duplicar aqui, na Pro CPU, vamos colocar mais uma. Vamos duplicar mais uma. Então eu tenho 3 tarefas. Tem o Task Display 2, Task Display 3. Quando as 3 estão com a mesma prioridade, vão fazer uma fila por chegada. Quem está na frente vai ser executado primeiro e assim por diante. Aqui nós dizemos que o scheduler, ou seja, o agendador, ele vai utilizar o que nós denominamos de round robin. Quando todos têm a mesma prioridade, quem está na frente executa primeiro, aí ele sai e o próximo é escalonado para ser executado e vai assim por diante. Porém, quando eu já tenho prioridades diferentes, ao chegar na minha fila, quem tem a prioridade maior passa para frente e a prioridade menor fica para trás. Ou seja, ele dá uma arrumada antes de ser executado. Por isso que a prioridade é importante. Se você deseja que uma tarefa seja executada em primeiro, na frente das outras, tenha um maior valor, você mexe na prioridade e o resultado será estabelecido. Se todos tiverem a mesma prioridade, será por ordem de chegada. Como ele vai ser onde que eu vou definir o que vai ser impresso, eu vou no display, vou fazer a orientação para panorama, a cor de fundo vamos deixar em azul marinho e vamos aqui agora de novo, lá na parte de interações, vamos pegar o repita enquanto, colocar embaixo. Por que nós colocamos o display aqui? É a mesma coisa que nós fazemos na área de setup, ou seja, a parte de definições fica fora do loop, porque ele não precisa ficar toda hora configurando, ele vai configurar apenas uma vez. Quando entrar no loop, a parte do display já está configurada. Fora desse repita enquanto, seria, vamos dizer assim, similar ao que nós fazemos no setup. Então voltamos ao lógico, pegamos o verdadeiro, fechamos aqui o nosso loop. Vamos agora no nosso menu matemático, vamos pegar aqui o incrementa e vamos colocar ele aqui dentro da nossa estrutura. Nós definimos aqui uma variável contador, então vamos passar o item para contador. Contador mais 1, o que ele vai fazer? Toda vez que está nesse loop que ele tem aqui, ele vai sempre incrementando a variável contador. Vamos agora na parte lógica, vamos pegar o nosso bloco de comando de decisão ou decisório e vamos fazer um teste aqui. Que teste é esse? Se o botão for pressionado, nós vamos executar uma determinada ação. Então para isso nós temos que fazer um teste aqui se o botão foi pressionado ou não. Mas o botão está em outra cor. Ok, mas nós definimos aqui o status botão. Lembrando que a parte do nosso ASP32, o multitarefa é simétrico. Ele compartilha a memória e compartilha periférico. E temos aqui a parte de memória de variáveis. Então essa parte de memória de variáveis que nós já definimos fora da nossa core. Quando eu atualizar ele aqui, ele atualiza a memória toda do ASP. Então eu posso fazer o teste com o status botão aqui para verificar se ele foi pressionado. Como a variável status botão é do tipo booleano, se o status botão for verdadeiro, nós vamos configurar o texto para que possamos exibir na nossa tela. Vamos deixar aqui a Arial, tamanho 8. A cor dele vamos deixar laranja. Vamos definir uma linha e coluna. Vamos botar na linha 4. Vamos manter também na coluna 4. O que nós vamos exibir? Vamos pegar aqui na parte textual e vamos criar um texto concatenado. O que nós vamos fazer? Vamos colocar aqui o bloco de texto, vamos duplicar e vamos colocar lá o botão ativado. A concatenação desses dois textos e vai... Poderia colocar um texto simples? Sim. Foi colocado aqui apenas para a gente poder exemplificar esse criar texto, como é que ele faz. Ele junta dois textos em um. Se o botão foi pressionado, eu vou fazer uma modificação na minha variável, vou modificar a variável, ou seja, o meu contador, eu vou passar ele para 0, ou seja, eu vou zerar meu contador. Agora, fora da minha estrutura de teste, decisório, se faça, eu vou colocar outro bloco de configurar texto. Deixar Arial, tamanho 8, laranja, na linha 8, coluna 4. E o texto aqui eu vou colocar de novo nosso bloco de concatenar texto. Meu bloco de texto eu vou colocar contador. E ao lado do contador eu vou colocar a variável onde que o contador está sendo armazenado. É a variável contador. Vou na minha parte de tempo, vou pegar o VTask Delay, vou deixar ele com 1000, que ele vai ficar fazendo o delay, e vou fazer a limpeza da minha tela.
quê? Porque essas informações aqui, senão eles vão ficar sobrepostos. Então vou lá, cor de fundo, passo para quê? Para azul marinho, que foi a cor de fundo que eu defini no meu display. É que ele faz com essa função que nós já vimos, ele simplesmente preenche o display todo com a cor azul marinho, apagando os dados. Então, a princípio, o nosso código ele já está pronto para que nós possamos gravar e verificar o nosso resultado. Vamos aqui na nossa plataforma, compilar e gravar o firmware. E para aqueles que ainda não assistiram a nossa aula, nosso primeiro programa, não perca tempo. Assista e aprenda mais a respeito da nossa programação de bloco de comando. O card está aqui em cima. Toda essa parte que vocês têm que fazer, eu dou do link, conexão do cabo micro USB com USB para o computador, para que vocês possam fazer a compilação e gravar o firmware na nossa placa. Então vamos lá, vamos fazer a compilação. Estamos vendo ali o contador, está em 4, 5, 6, ou seja, a cada segundo ele vai incrementando a nossa variável contador. Quando eu apertar o nosso push button, olha lá, o botão ativado, o contador zera, porque o nosso Core Pro CPU, que é o Core Task Display, ele vai fazendo a apresentação. E o nosso Core Task Button, ele fica o quê? Verificando o status do botão. Quando o botão é pressionado, ele atualiza a variável status button, que com a nossa parte de multitask do ESP32 é simétrico, ele compartilha a parte de memória, é atualizado essa variável status button, e com isso, no outro core, que é o Task Display, ele faz o teste em cima do status button e faz a apresentação. Então vamos de novo ali. Apertando lá, botão ativado, enquanto o botão ativado, ele fica lá entrando na estrutura e mostrando o botão ativado. Com isso nós concluímos a nossa aula de hoje sobre a parte de multiprocessamento, a parte 2, e teremos a parte 3, para dar continuidade, onde nós vamos falar sobre a parte de API e funções de Task Core. E com isso terminamos mais uma aula em nossa plataforma. A Edutech Blocks agradece a participação de vocês e o aguardamos em nossa próxima aula. Não se esqueçam de se inscreverem no nosso canal e ativarem o sininho, pois assim continuaremos a entregar o material de nosso curso a vocês. Então até a nossa próxima aula.